Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Evangélica, cristã, como que é? Hoje em Cara, dia... o contato que eu tenho com pessoas lá no Japão e também as vezes que eu fui lá, o que eu percebo é o jovem japonês, ele é o típico jovem, e eu acho que assim, os coreanos estão indo na mesma direção. São jovens que têm muita prosperidade. Então a galera não tem falta de dinheiro. não falta entendeu? nada. Então, assim, a galera tem a melhor educação, tudo bom e melhor, assim, melhor sistema de saúde, tudo que tem a ver com os sistemas públicos lá funcionam. Então, quer dizer, só que ao mesmo tempo as pessoas muito sem propósito, vazias, pessoas muito carentes. O jovem no Japão é muito carente. A questão cultural de não mostrar afeto. Então, o pai... Quantas vezes eu já conversei com jovens lá que falaram assim que eu nunca escutei um eu te amo do meu pai ou da minha mãe. Entendeu? Meu pai não me abraça, o jovem falava assim. Eu lembro de um cara falando pra mim, cara, meu pai nunca me abraçou. E então, assim, emocionalmente é um povo que ainda é muito sofrido, né? Tem aquela coisa do samurai, né? Se aguenta a dor, fica calado e vai pra frente e pronto. Então, esse lado meu, brasileiro, chega lá e eu falo, cara, não aguento não, cara. Eu preciso expressar meu sentimento, o que eu quero, as emoções, né? Então, mas a questão da religião infelizmente, muito suicídio. Tanto no Japão como na Coreia. Muito suicídio. Estranho, né? Que um lugar que as pessoas estão bem, né? Financeiramente, tem uma qualidade de vida e mesmo assim tem suicídio. Mas a cobrança é muito grande, né? Muita cobrança. É uma cultura muito em cima de vergonha, né? Então, assim, se você não entrar nessa faculdade, eu tenho vergonha de você. Você é uma desgraça pra família. Nossa. Se você se você não se tornar um profissional bem-sucedido, nós temos você é uma vergonha pra família. Então, quer dizer, o que é que te motiva? Vergonha e performance. Eu tenho que performar pra não ter a vergonha, senão... Você entendeu? Então, assim, por isso que você vê o japonês, meu, assim, o que ele for pegar pra fazer, tipicamente, né? Lógico, você faz exceções. O coreano também, mas o japonês, quando o cara pega uma coisa pra fazer, ele vai fazer o melhor, vai buscar excelência e ele não vai se contentar até o negócio estiver perfeito. Aí que tá a diferença, porque é um perfeccionismo que rege a nação. E o fardo do perfeccionismo é punk, né? Gera ansiedade, né? Gera ansiedade, depressão. Você vê que a galera não tem alegria na rua, né? É mesmo? Alegria, Então, quer dizer, tem muita seriedade, tem um senso coletivo, assim, exemplar. Não sei se você percebeu lá na... Qualquer Copa do Mundo, o japonês fica depois no final do jogo pra limpar o estádio inteiro. Caramba, precisava contratar um japonês aí aqui, né? Vocês deixam uma zona aqui depois. Fica uma zona aqui, cara. Quando pede pizza, exato, aquele fica a bagunça. Nossa, aqui. Mano. E a tua história, cara? Você nasceu em lar cristão, então? Eu nasci em lar cristão, que nem minha família, né, toda. Mas assim, eu nasci meus pais eram pastores. Então minha mãe, filha do meu avô missionário. Então ela cresceu na igreja. O meu pai era seminarista, metodista. A minha mãe, meu lado da minha mãe que é japonês. Do lado do meu pai é brasileiro, descendente de português e italiano, né? Que nem a maioria dos brasileiros. Mas então eu sou mestiço. E eu cresci com eles liderando a igreja que hoje eu tô pastoreando. Então eu cresci nessa igreja minha vida inteira. E é a igreja que tinha o culto em japonês e o culto em português. Só que quando eu era pequeno, você estava perguntando um pouquinho da minha história, as pessoas perguntam, Theo, quando é que você soube que tava alguma coisa de errado? Eu não sei, só sei que tinha alguma coisa de errado em casa. Como assim? Assim, alguma coisa, falou assim, cara, isso aqui não tá certo, alguma coisa que não tá certo. Te incomodava? Na relação do meu pai com minha mãe,
até com a relação minha com meu pai, assim, o que eu tinha, assim, a memória que eu tenho do meu pai, a primeira memória que eu tenho do meu pai é de medo. Medo do meu pai. Então, assim, depois, assim, com 6, 7 anos de idade, hoje eu tenho um filho de 7, né? Então eu não consigo nem imaginar o que passa na cabeça de uma criança de 7, pensando, cara, com essa idade eu fui descobrir, 6 para 7, que meu pai tinha uma vida dupla. Caramba. Ele tinha uma amante e tinha a minha mãe. Entendeu? Tinha filho com a mãe? Não. Mas, pra você ter uma noção, Aos 7 você descobriu isso? Aos 6 eu comecei a notar isso. Ah, tá. Eu percebi. Sua mãe sabia? Minha mãe sabia. Só que minha mãe é old school, aquela coisa assim, ó, fiz o voto no altar, eu fico até o final da morte. Né, assim, até eu lembro na minha adolescência, falando, mãe, isso aqui não faz sentido nenhum. Né? Convicção, cada um tem sua convicção. Então, beleza. Mas eu comecei a perceber que tinha certos conflitos na igreja. Porque quando alguns começavam a descobrir, tinha que abafar. E daí, de repente, chegou num lugar onde não dava pra esconder, tinha que ser confrontado. E aquilo lá tinha que ser lidado. Claro. Né? Então tem uma certa ordem, até para ter uma legitimidade naquilo que a gente acredita. Então eu lembro que aos 8 anos de idade, meu pai teve que ser removido do pastoreio. E nesse processo, numa assembleia geral, né, assim, pública, para os membros apenas, eu lembro que ele tomou uma decisão e falou assim, ó, tá certo, eu tô errado, pequei, tô errado mesmo, só que e eu vou acatar a remoção, o meu desligamento aqui. Mas eu não volto mais para essa igreja, não volto mais pra minha família. Que? Pegou as coisas e foi embora. Entendeu? Fez isso mesmo? Foi. Quis pegar minha guarda, eu lembro, com uns 8 anos, indo para perante audiência no fórum, tendo que falar, não, eu quero ficar com minha mãe. Entendeu? Aquela coisa toda. E na época eu lembro que ele falava muito que ele ia se mudar pra Europa para tentar recomeçar e tal. Então eu falei, não, eu quero ficar com minha mãe, quero ficar com a minha irmã. Então a gente foi eu lembro ter ido pra audiência e todo esse processo. E enfim, foi... na época você não sabe o que é traumático, né? Você é 8 anos de idade. Não entende você direito. Fala assim, cara, a vida é isso, vamos que vamos. Minha mãe orava com a gente, abria a Bíblia ali, os textos lá, falava assim, ó, é isso aqui, cara, agora Deus é teu pai. E eu lembro uma vez, eu, 9 anos de idade, voltei pra casa um dia chorando lá, porque teve um exercício na escola lá, o que você vai ganhar de Natal do teu pai? E eu falei, pô, eu não tenho pai, não vou ficar sem presente. E daí minha mãe falou assim, não, Deus é teu pai. Você vai se trancar no teu quarto, você vai falar com teu pai. E aí Deus vai te dar esse presente aí. Então, quer dizer, foi sempre a minha mãe era aquela mulher asiática forte de fibra, mas ao mesmo tempo muito de oração. As memórias que eu tenho, as imagens que eu tenho na minha infância com minha mãe ela ajoelhada na beira da cama com a Bíblia aberta, orando, chorando. Entendeu? Então eu cresci assim. Poxa. Não que isso tenha me isentado de tomar meus rumos mais pra frente, Entendi. fazer as coisas que eu queria fazer do meu jeito, mas assim, eu fui criado nesse que a gente chama, né, no cristianismo do temor do Senhor, né? Então, é uma coisa assim que parecia que era uma sombra constante. Ó, teme a Deus. Você pode até fazer essas coisas erradas que você tá fazendo, mas tem um limite aqui. Então, é uma coisa que sempre me pautou minha vida, né? Então, a minha história de vida era essa. Quando a gente chegou mais ou menos depois de todo esse trauma lá, e assim, isso porque a igreja, que era lá no bairro de Pinheiros na época, né? Se reunia lá, ela se desmantelou todinha, né? Então, assim, já praticamente quase evaporou a igreja. Então, foi um trauma que os poucos que sobraram falaram assim, ó, vocês precisam de um tempo para se reerguer, porque tudo tá nos cacos. E foi num processo que a nossa igreja em São Paulo era linkada a uma comunhão de igrejas mundial. E a igreja que era dessa comunhão, que estava na Inglaterra, falou, ó, a gente convida vocês a virem. A gente vai receber vocês. Então a gente saiu, a gente foi morar na Inglaterra, quando eu tinha uns 10 anos, a gente saiu para ter um tempo lá, e a igreja de lá cuidou da gente, uma igreja muito estruturada, tinha uma escola, eu estudei lá, minha mãe lecionou lá também. Então foi assim, a igreja inteira abraçou, a família do pastor lá da igreja se tornou, tipo, a nossa família, o filho do pastor até hoje meu amigo. Toda vez que eu vou pra Londres, eu ligo, sai pra comer, entendeu? Então foi assim, uma coisa que dos 10 anos de idade, né? Então, e foi lá na Inglaterra que eu comecei a ter algumas experiências assim, minhas com Deus. Longe de tudo. Não, isso aqui são experiências minhas. Porque até então,
era uma coisa muito de... Você cresceu em lar cristão, você... Meu, domingo, põe tua roupa, vamos pra igreja. Ah, não Nem quero. pensa muito. Tem vai, Fórmula vai. 1. Que mano é Fórmula 1? Põe Você tua vai. roupa.